Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. A PEC 544 foi aprovada e você vai acompanhar uma reportagem especial sobre os 12 anos de trabalho da AJUF pela criação dos 4 novos tribunais regionais federais no Brasil. E numa entrevista, o vice-presidente da AJUF, Ivanir Ireno Júnior, fala sobre os próximos passos para que os novos TRFs sejam efetivamente criados. Comissão de juristas vai trabalhar para propor reforma na lei de arbitragem e mediação. Relator do novo CPC vai à AJUF pedir a opinião dos magistrados antes de entregar o relatório à Comissão Especial da Câmara. Senado Federal aprova 2 nomes indicados para compor o CNJ. Agora só falta a nomeação da presidente Dilma Rousseff. Supremo decide que empresa pública tem de justificar dispensa de empregado, mas reconhece que os trabalhadores dessas empresas não têm estabilidade. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Nós já mostramos aqui no nosso programa todo o trabalho que foi feito pela Associação dos Juízes Federais do Brasil para a tão esperada aprovação da PEC 544, que criou 4 novos tribunais regionais federais no país. Hoje, nesta reportagem especial de Gisele Mourão, o Justiça para Todos vai mostrar um pouco desse trabalho de quase 12 anos e como vai ser o processo de criação dos novos tribunais. Aumentar a agilidade e eficiência nos julgamentos dos processos na Justiça Federal. Esse foi um dos principais objetivos para a criação da proposta de emenda à Constituição 544. Segundo o autor da PEC, senador Arlindo Porto, do PTB de Minas Gerais, a demanda de processos nos 5 tribunais regionais federais já existentes é muito grande e, por isso, era preciso descentralizar. Eu tenho certeza que ganhamos todos nós. Estou confiante que agora a Justiça Federal passa a ter um grande instrumento de fazer com que, descentralizando, possa ser mais ágil, possa ser ainda mais dedicado e possa dar a oportunidade de que as pessoas vejam seu pleito sendo julgado e, principalmente, depois de julgado, que seja cumprido o que a decisão que for da Justiça. A proposta foi criada em 2001. Mas apenas agora, 12 anos depois, foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Durante todo esse tempo, muitas discussões foram geradas. Uma das maiores era relacionada à constitucionalidade da PEC 544. Segundo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, nos últimos anos, a primeira instância cresceu mais de 700%, passando de 277 juízes para mais de 2.200, estando presentes em 273 municípios. Entretanto, a segunda instância continuou com os mesmos 5 tribunais regionais federais e aumentou apenas o número de desembargadores, de 74 para 139. Isso resulta na demora no julgamento dos processos. Nossos desembargadores julgam tanto ou mais que os desses tribunais estaduais ou do trabalho. No entanto, o número de desembargadores e de tribunais federais era muito diminuto. Agora a gente não tem dúvida que o primeiro grande efeito disso, da criação desses tribunais e da ampliação dos outros, vai ser eficiência e celeridade, o que certamente a população quer e precisa. Depois de mais de 10 anos, a PEC foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com a promulgação da proposta, ela se torna emenda à Constituição. Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai elaborar projetos de lei para determinar o número de magistrados, servidores e as estruturas dos TRFs. Com a aprovação, mais 4 tribunais regionais federais serão criados no Brasil. A primeira região ficará responsável por 7 estados, mais o Distrito Federal. A segunda vai permanecer com os mesmos 2 e a terceira perderá 1, ficando apenas com São Paulo. Já a 4ª região ficará apenas com o Rio Grande do Sul e a 5ª também perderá 1 estado. A 6ª região, com sede em Curitiba, vai ser responsável por 3 estados. Já a 7ª, com sede em Belo Horizonte, ficará com Minas Gerais. A 8ª região, sediada em Salvador, com a Bahia e Sergipe. E a 9ª vai abranger 4 estados do norte do país. Senadores, deputados e juízes federais vibraram com a aprovação da proposta. Para eles, a maior beneficiada com a decisão será a população.
mais cidadãos que se sentiam impossibilitados de ir até a justiça buscar o seu direito, e na maioria das vezes o direito previdenciário, a revisão da aposentadoria, a própria aposentadoria que foi indeferida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e também em primeira instância da Justiça Federal, agora ele vai ter um tribunal mais perto da sua casa, isso quer dizer mais justiça ao povo brasileiro. E nós descentralizamos para agilizar o processo, baratear o processo e ampliar o acesso à justiça. A vitória é de Minas, é do Paraná, é do Amazonas, é da Bahia, a vitória é de todo o Brasil. O aposentado aguardava 7, 8 anos o julgamento de uma ação, enquanto a ação trabalhista, em média, são 100 dias, 120 dias. Então é para ter celeridade na justiça, uma distribuição melhor dos tribunais, é que nós fizemos questão de coordenar esse processo e ficamos muito felizes da aprovação com uma larga margem de voto, mais de 370 deputados e deputadas que votaram pela criação desses tribunais no Brasil. Foram muitas pessoas envolvidas no trabalho de convencimento do Congresso Nacional para a aprovação dessa PEC, da PEC 544, que cria 4 novos tribunais. Então, não foi uma luta corporativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, mas uma luta da sociedade. Por isso, a relevância desse fato é muito maior do que se possa imaginar. Em audiência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, se posicionou contrário à criação dos novos TRFs, alegando vício de iniciativa. E ainda nesta edição, você vai acompanhar uma entrevista especial com o vice-presidente da JUF na primeira região, Ivanir Ireno Júnior, sobre os próximos passos para que os novos tribunais regionais federais sejam efetivamente criados. E o Senado Federal deu início à discussão sobre a reforma na lei de arbitragem e mediação. Uma comissão de 19 juristas foi instalada para trabalhar durante 6 meses na elaboração de uma proposta que vai ser encaminhada para debate no Congresso Nacional. A comissão é comandada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Felipe Salomão. Na avaliação do ministro, o objetivo é fortalecer a arbitragem como meio viável e rápido de resolução de conflitos. A lei tem uma história de largo sucesso. Ela foi criada num determinado momento histórico, há mais de 15 anos, representou para o Brasil um impulso enorme nessa forma de solução de litígio. Hoje o Brasil é reconhecido no mundo todo como um grande aplicador da lei de arbitragem e, curiosamente, o guardião dessa lei de arbitragem tem sido o Judiciário, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça. A arbitragem já existe há quase 20 anos e a ideia é que a comissão proponha uma atualização na lei para que possa ser aplicada de forma ainda mais eficaz nos dias atuais. Passados mais de 15 anos, várias legislações impactando a lei de arbitragem, uma reforma do Judiciário que também modificou o sistema de justiça. Tudo isso desafia um novo olhar para ser atualizada a lei de arbitragem. Então é esse o foco em relação à arbitragem. Além de mais agilidade na resolução de conflitos, com a arbitragem ainda é possível reduzir os custos judiciais. Também fazem parte da comissão o ex-senador Marco Maciel, a ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, e o ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União. Já estão abertas inscrições para a 10ª edição do Prêmio Inovare. Pela primeira vez na história do prêmio, será admitida a participação de profissionais que não sejam da área do direito. Qualquer prática jurídica que tenha contribuído com a justiça brasileira de forma inovadora poderá ser inscrita. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site www.premiinovare.com.br, onde também está o edital para a categoria Prêmio Especial. E veja a seguir, Senado Federal aprova 2 nomes indicados para compor o CNJ. E ainda nesta edição, Supremo decide que empresa pública tem de justificar dispensa de empregado, mas reconhece que os trabalhadores dessas empresas não têm estabilidade. É daqui a pouco no Justiça para Todos.
Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O relator do novo Código de Processo Civil, em tramitação no Congresso Nacional, deputado federal Paulo Teixeira, vai à AJUF pedir a opinião dos magistrados antes de concluir o seu relatório. O novo Código de Processo Civil deve ser apresentado nos próximos dias na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Antes de finalizar o relatório, o deputado Paulo Teixeira, que é o relator da matéria, fez questão de procurar os membros da Associação dos Juízes Federais do Brasil para ouvir a opinião dos magistrados sobre o novo CPC. Nós fizemos por bem ouvir a direção da AJUF para que ela pudesse dizer desta última versão do relatório como é que a AJUF avalia dos instrumentos que estão ali propostos para dar agilidade ao processo, segurança jurídica e também a ideia de uma justiça justa, né? Portanto, antes de concluir a leitura, eu tive esse cuidado de vir aqui na AJUF. Apesar de ser um tema polêmico, o relator acredita que o novo código já está pronto para ser votado ainda neste mês. Eu espero que em um mês nós consigamos votar o novo Código de Processo Civil na Comissão Especial. Depois de votado na Comissão Especial, ele vai para o plenário e vai para o Senado Federal. Os membros da AJUF deram sugestões e pontuaram as mudanças necessárias para que o novo código seja eficaz. Para a AJUF, a nova lei vai garantir mais celeridade ao judiciário. Foi uma contribuição da AJUF para o aperfeiçoamento do processo legislativo, do novo Código de Processo Civil e dar a resolução dos litígios. O desembargador federal Guilherme Calmon e a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, tiveram os nomes aprovados pelo Senado Federal para integrarem o Conselho Nacional de Justiça. Cabe agora à presidente Dilma Rousseff assinar decreto de nomeação para que os dois assumam as vagas no Conselho. Guilherme Calmon e Maria Cristina Peduzzi vão integrar o Conselho Nacional de Justiça entre 2013 e 2015. Os nomes já haviam sido aprovados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A ministra Maria Cristina Peduzzi foi indicada para compor o CNJ pelo TST e o desembargador Guilherme Calmon pelo Superior Tribunal de Justiça. Maria Cristina tomou posse como ministra no TST em 2001, tendo ocupado a vice-presidência do tribunal no biênio 2011-2013. Ela foi indicada ao CNJ para a vaga do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que deixou o mandato de conselheiro para assumir a presidência do TST. Guilherme Calmon, por sua vez, tomou posse no TRF2, com sede no Rio de Janeiro, em 2008 e hoje é coordenador dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região. Ele foi indicado para a vaga do desembargador federal Tourinho Neto, que deixou o CNJ em função de sua aposentadoria. A Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, prepara a 6ª edição dos Jogos Nacionais da Magistratura. O evento vai ser realizado em São Paulo entre os dias 17 e 20 de abril. Juízes de todo o Brasil devem participar de atividades esportivas. Filhos e cônjuges podem participar ativamente dos jogos. Esses e outros detalhes sobre as regras da competição podem ser encontrados no site dos Jogos. A seguir, você acompanha uma entrevista especial com o vice-presidente da AJUF, Ivanir Ireno Júnior, sobre a criação dos novos TRFs. E ainda, Supremo decide que empresa pública tem de justificar dispensa de empregado, mas reconhece que os trabalhadores dessas empresas não têm estabilidade. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não sai daí. Caixa. Caixa loteria. Caixa
Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as demissões de empregados de empresas públicas, como Correios, Caixa Econômica, entre outras, precisam ter motivo justo, mesmo que a contratação deles não garanta a estabilidade de que desfrutam outras categorias de servidores públicos. A Corte confirmou orientação do Tribunal Superior do Trabalho. Conseguir a tão sonhada vaga no serviço público não é uma tarefa fácil. Milhares de pessoas passam horas estudando, investem em cursinhos caros. Por que será que passar em um concurso público é o sonho de muitos brasileiros? Estabilidade, benefícios. Os valores nem tanto, mas a estabilidade que hoje não se encontra muito na área privada. A pessoa que trabalha no concurso, que passa num concurso público, tem uma vida bem melhor. Mas essa garantia de um emprego para o resto da vida não funciona bem assim, como explica este advogado da Caixa Econômica Federal. O servidor público estatutário, regido pela Lei 8.112, após 3 anos de efetivo exercício do cargo dele, adquire estabilidade e só poderá ser destituído daquele cargo se houver uma sentença transitada em julgado ou se houver um procedimento administrativo disciplinar, em que lhe seja garantida a ampla defesa. Já aquele empregado público vinculado à CLT não possui essas mesmas garantias. Ele é contratado pela CLT e, assim como tal, não possui nenhum direito à estabilidade. Para que a demissão de um funcionário público aconteça, é necessário que haja uma motivação. Diante da inexistência de garantia à estabilidade no emprego, sempre houve uma grande dúvida, uma grande discussão sobre a possibilidade de demissão e como essa demissão seria feita nos órgãos regidos pela CLT, em que o contrato de trabalho é regido pela CLT. A decisão do Supremo, ela nada mais fez do que agraciar-nos com uma compreensão clara sobre como pode ser feito. Primeira questão a ser posta: posso demitir empregado público vinculado à CLT? Sim, posso. Como faço essa demissão? Essa demissão ela é feita mediante justificativa, um ato motivado. A administração pública, em todos os seus atos, ela tem que prestar uma motivação. E essa motivação, inclusive, vincula o ato praticado. Ora, ao esclarecer que é necessária uma motivação para a prática do ato de demissão de um empregado público, o Supremo nada mais fez do que tratar este vínculo como todos os contratos feitos com a administração pública. E também leva a uma questão da impessoalidade. Ora, eu não estou ao léu do meu chefe que pode me perseguir ou não. Ele vai ter que justificar aquela demissão e essa demissão vai ocorrer de forma impessoal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos fizesse a reintegração de um funcionário que foi demitido sem motivação. Por maioria de votos, a Corte entendeu que é obrigatória a motivação para a dispensa unilateral de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O colegiado reconheceu, entretanto, que os trabalhadores dessas empresas não têm estabilidade no emprego. Esse direito é assegurado pelo artigo 41 da Constituição Federal, somente aos servidores públicos estatutários. Nós falamos no início do Justiça para Todos sobre a criação dos novos tribunais regionais federais. Mas como fica daqui para frente? Quando efetivamente esses TRFs devem ser criados? Como será a estruturação deles? Para responder essas e outras questões, a repórter Roberta Lindbergh conversou com o vice-presidente da JUF na primeira região, Ivanir Ireno Júnior. Acompanhe agora. Doutor Ivanir, qual a importância da aprovação dessa PEC, da PEC 544? Olha, o grande objetivo da PEC 544, da aprovação da PEC e da instalação dos tribunais nela previstos é acelerar a prestação jurisdicional na Justiça Federal na segunda instância, ou seja, ganhar celeridade na solução dos processos. A PEC 544 surgiu em 2001, diante de uma constatação evidente e ao longo desses 13 anos somente se agravou. Ou seja, a estrutura da Justiça Federal na segunda instância
é muito deficiente em relação à demanda processual que lhe vem sido submetida nos últimos anos. A gente pode perceber o seguinte: hoje nós temos 5 tribunais regionais federais. Na Justiça do Trabalho, esses tribunais são 24, na Justiça Estadual, 27. Um estudo do CNJ, no Justiça em Números, que é um trabalho anual que o CNJ faz de estudo profundo do Poder Judiciário, ficou constatado que a segunda instância do Poder Judiciário Federal é a mais congestionada de todos os ramos do Poder Judiciário. Na Justiça Estadual, a taxa de congestionamento, que tem a ver com os processos que entram no ano e que são solucionados no mesmo ano, indica o congestionamento, processos que entraram e não conseguiram ser solucionados, julgados, na Justiça do Trabalho é de 24,4%. Na Justiça Estadual de 49,9% e na segunda instância da Justiça Federal de 66,6%. Ou seja, a taxa de congestionamento indica o quê? Processos que entraram e não foram julgados. Ou seja, a da Justiça Federal é bem superior, a da segunda instância da Justiça Federal é bem superior ao dos demais ramos do Poder Judiciário. A gente também deve perceber, também está lá no Justiça em Números, bem identificado, que a carga de trabalho de um desembargador, a carga de trabalho, ou seja, o número de processos sob os cuidados de um desembargador do trabalho é de 2.036, de um desembargador estadual de 2.410 e de um desembargador federal de 13.605. Enquanto cada um dos outros desembargadores cuida de 2.000 e poucos processos, um desembargador federal cuida em média de 13.000 processos. Isso vai gerar o quê? Está acima da capacidade de produção desses desembargadores e vai gerar atraso que penaliza quem? Penaliza a população. Então o grande objetivo da PEC foi criar novos tribunais para que se melhore, aumente o número de desembargadores e se melhore também a eficiência. E quais serão os maiores benefícios dessa medida? O primeiro grande beneficiado, que sempre orientou em muito a nossa atuação, é o jurisdicionado. Porque a medida, ela tem, se você pudesse traduzir a criação dos tribunais em uma palavra, ela seria celeridade. É isso que a gente quer. A gente não quer é que um jurisdicionado do interior do país, do estado do Maranhão, de Minas, do Amazonas, do Pará, vá até o INSS, tenha o seu benefício de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez negado, vá à justiça, a justiça aprecie o seu caso em 6 meses, 1 ano, e ele recorra para o tribunal. E lá no tribunal o processo fica aguardando 5 anos para ter uma solução. Isso não é mais admissível. Doutor Ivani, e o que vai mudar a partir de agora? O que vai ser feito? Quais são os próximos passos? Começa um trabalho técnico junto ao Conselho da Justiça Federal e ao Superior Tribunal de Justiça para que seja elaborado o projeto de lei dizendo qual o tamanho de cada tribunal, qual o número de desembargadores de cada tribunal. Aí vai ser feito um estudo por demanda processual e encaminhar um projeto de lei ao Congresso dizendo o tamanho de cada tribunal, o número de desembargadores, o número de servidores, como é que vão fazer com os processos que já encontram-se no TRF, nos atuais TRFs, para serem remetidos aos demais TRFs. Então, a gente começa agora uma nova fase de estudos e depois uma nova fase legislativa para que realmente sejam editadas as leis que digam o tribunal está criado, podem fazer os concursos de servidores, podem comprar ou alugar as sedes, os governos estaduais já se dispuseram a fazer isso, para que os tribunais entrem em funcionamento. A gente espera que em 2014 estejamos com esses tribunais em pleno funcionamento. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.